Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, aqui é o Felipe, eu sou responsável pela parte técnica da Geo Brugge no Brasil e estou aqui para fazer a apresentação no Exposibram. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a organização do Exposibram, esse evento tão importante, e pelo espaço, né, pela possibilidade de a gente participar dessa, fazendo essa explanação. Aí, apareceu. Então, hoje eu trouxe aqui algumas soluções da Geo Brugge aplicadas para mineração. A Geo Brugge, né, então uma rápida introdução, a Geo Brugge é uma empresa suíça, a matriz, a sede fica em Romanshorn, no nordeste suíço, mas é uma multinacional, né, que atua em 4 continentes, tem, né, fábrica em 4 continentes, obra em mais de 50 países e está no Brasil já há bastante tempo. A Geo Brugge, ela faz parte do Grupo Brugge. O Grupo Brugge é um grupo, né, familiar, não é uma empresa de capital aberto, é um grupo familiar que existe desde 1836, possui 4 divisões principais, né? Dentro da divisão de tecnologia do cabo de aço se encontra a Geo Brugge. A divisão de tecnologia de cabo de aço é a mais antiga. Tá? Esse slide é uma animação, pelo jeito não está funcionando, mas tudo bem. O que né, é uma linha do tempo, né? Em 1836 a Fazer começou a fabricar cordas, né, para atracadores de navios. A Romanshorn fica na margem do Lago Constance, no nordeste da Suíça, e, né, rapidamente passou para a construção de cabos de aço. E aí nasceu, né, a Fazer, que é a empresa mais antiga do grupo. Em 1896 foi criado o Grupo Brugge, que tem um rol de várias empresas, né, e a Geo Brugge nasceu no final da década de 50 do século passado, por uma demanda contra desastres naturais. Então, ocorreram avalanches de neve na Suíça e o governo suíço pediu para a Fazer desenvolver uma solução em cabos de aço para substituir os fibramentos de madeira que existiam como prevenção de avalanche. E aí ela foi desenvolvida, funcionou, né? E no verão ocorreram quedas de rocha, ficaram retidas por essas barreiras, e surgiu a ideia de criar também uma solução para prevenção contra a queda de rochas. E aí nasceu a Geo Brugge. Então, a Geo Brugge é uma empresa que nasceu por uma demanda de prevenção contra desastres naturais. Aí a Geo Brugge inventou a barreira de queda de rochas, depois inventou as barreiras contra fluxo de detritos, inventou as barreiras contra escorrimento superficial e desenvolveu um sistema para substituir o concreto projetado em solo e rocha grampeada, estabilização de taludes. Tá? E depois a substituição do concreto em taludes também passou para o espaço subterrâneo. E aí utilizando as malhas, né, como sistema de revestimento de túneis e de escavações subterrâneas em geral, aonde isso fosse possível, obviamente. E aí, entre 2000 e 2010, que é o que está no final no meio da animação ali, ela surgiu o interesse, né, como a Geo Brugge é uma empresa especialista para resolver problemas dinâmicos, o enfrentamento de escavações subterrâneas com problemas de tensões elevadas, problemas de rock bursts, foi então desenvolvida, né, foram utilizadas as malhas para ter com o mesmo conceito que se tem em talude, ou seja, conseguir ter a mesma resistência do concreto, mas com uma flexibilidade maior, né? Então isso foi introduzido na engenharia de túneis e foram feitos os testes, né, para esse tipo de solicitação dinâmica e escavação subterrânea. E aí depois, né, de lá para cá foi desenvolvido bastante essas aplicações para escavação subterrânea e como a gente vai ver a seguir. Então a importância, né? O que é diferente o diferencial da Geo Brugge? É o material de construção, é o aço de alta resistência.
que a gente está vendo agora nesse vídeo é um teste da FIA, né, da Federação Internacional do Automobilismo, para barreiras de proteção para circuitos de Fórmula 1. Então, o que aparece ali é uma malha feita de uma malha de aço convencional, com cabos de aço incorporados, e a gente viu que o bloco passou por esse sistema. E esse segundo tipo é uma malha da Gelbrugge feita com aço de alta resistência. Então, o que nessas soluções de impacto em geral, né, a gente tem uma solicitação localizada muito alta. Né, o esforço gerado no ponto de impacto é extremamente alto. Então, esses híbridos, né, esses compósitos, a gente ficar usando uma malha mais fraca, cabos de aço incorporados, mas a gente não atinge o desempenho necessário, porque na solicitação a gente vai ser, né, o ponto mais fraco, é o ponto de falha. E aí, isso a Gelbrugge já, né, percebeu lá no final da década de 50 e passou para o desenvolvimento de um aço que fosse, viu que para trabalhar com impacto, para trabalhar com essas solicitações, era necessário um aço de maior resistência. E, além de ser um aço de maior resistência, ser um aço que aceitasse esse processo de dobra, o processo de confecção dos produtos, né, das malhas em geral, sem quebrar e depois entregando esse desempenho, essa resistência na aplicação real de campo. E aí esse é o diferencial da Gelbrugge, né? Então a Gelbrugge é a única empresa que usa um aço de 1770 megapascal na confecção dessas soluções. Nesse é o crash test, né? Esse é um teste também pela FIA. A Gelbrugge é a única empresa no mundo certificada para fornecer esses sistemas de proteção para circuitos de Fórmula 1. E isso é um desenvolvimento recente, né? Todo esse know-how vem dos desenvolvimentos para os problemas geotécnicos, para os problemas de impactos de rocha, problemas de impacto de fluxo, para a estabilização de taludes em geral. Tá? Então, a gente vê naquele gráfico tensão de formação, ali na direita, a gente vê a comparação de um aço comum, né? Um aço de 500 megapascal, naquele caso ali, tensão de ruptura, que é um aço usado para confecção de malhas, né, malhas em geral, né, malha de gabião, malha enfim, malhas para diversas aplicações, e a tensão de ruptura de 1770 megapascal, né, acima dos 1000 megapascal, são chamados de 1 giga, aço de alta resistência, e esse é o material de construção da Gelbrugge, né. Então, e isso, graças a isso que é possível, né, ter fazer a substituição do concreto projetado e também ter essa resistência contra impactos, tá? Desculpa que eu estou tentando passar, mas tem que acabar o vídeo. Então, né, como eu disse, a Gelbrugge está presente no mundo todo e o foco hoje é a gente trazer essas, né, soluções para mineração. Ali a gente vê o exemplo também do crash test, né, comparação com tela eletrosoldada no lado esquerdo, tá? E a tela passa inteira, né? Ela rompe nas emendas e o bloco leva a malha inteira. E no lado direito, um comparativo desse crash test, também velocidade de 65 km por hora, com uma malha de aço convencional. Tá? Então, o que acontece é isso, né? Se vocês lembram nas barreiras né, até nesses circuitos de corrida, se tem uma série de cabos, assim, claro que os cabos, né, têm uma função, eles auxiliam no próprio sistema da Gelbrugge, existem os cabos também, mas a questão é que no impacto pontual, no impacto onde o bloco solicita, né, o paramento ele tem que ter resistência suficiente para isso. Tá? Então, ali eram, de novo, né, agora a diferença do teste que a gente já viu, o teste com a tela da Gelbrugge, tanto do carro quanto do impacto localizado. A Gelbrugge ainda possui 4 divisões, né? Rock, que é para os sistemas de proteção contra queda de rochas, Hydro, que são as barreiras contra a corrida de detrito, contra escorregamentos superficiais, Slope, que são os sistemas de estabilização de taludes, sejam eles em solo ou rocha,
e snow, né, que são as barreiras de prevenção contra avalanches. As barreiras de queda de rocha, é uma pena não tem o som, né, dos vídeos, mas é interessante para a gente ter noção ajuda a ter a impressão do impacto. Então, a barreira de queda de rocha são soluções aonde tu não intervém, né, no talude, no maciço, tu deixa a queda de rocha ocorrer e trabalha com esse sistema como um anteparo, ou seja, uma solução de proteção. O evento vai acontecer da mesma forma, mas tem um anteparo ali para frear esse evento antes que ele atinja a área de interesse, tá? Então, as barreiras de queda de rocha têm uma faixa grande ali de energias e alturas, né, dependendo do evento, certo? As barreiras de fluxo de detrito, tá? Elas têm, embora elas tenham um aspecto semelhante às barreiras de queda de rochas, como a gente viu, né? Ela tem a malha feita de anéis, os cabos de aço, os sistemas de frenagem para conter o evento. A natureza do impacto é completamente diferente. Tu tem um impacto de grande volume, a velocidade é menor do que num teste que é de rochas, mas a área impactada é muito maior, né? Então, enquanto na queda de rocha tem um impacto pontual a alta velocidade, no fluxo de detrito tem uma área grande da barreira sendo mobilizada e a barreira tem que resistir a toda essa carga dinâmica numa área maior e depois a carga estática desse material depositado e ainda resistir a um galgamento, como que está aparecendo na tela agora, que é esse fluxo passando sobre uma estrutura preenchida. Isso é super importante, porque no evento de fluxo de detritos, se eu tiver uma solução que não funcione, é melhor que eu não tenha solução nenhuma, porque se a solução falha numa segunda onda, né, ou num galgamento, todo aquele material retido ele acaba alimentando esse novo fluxo, né, gerando um volume maior do que essa onda que estava vindo. Então, a estrutura que for colocada, né, precisa resistir a esse processo de galgamento. Tá bom? Muito obrigado. Apareceu agora o som. Então, E aí, o sistema de estabilização de taludes é quando foi, né, no final da década de 90, e a Jalbrugge desenvolveu com o mesmo aço utilizado nas barreiras, fazer uma solução para substituir o concreto projetado nas obras de estabilização de taludes de solo ou rocha. Então, é o mesmo aço que está presente na malha das barreiras, de 1770 megapascal, mas com, né, fios de 2, 3 ou 4 milímetros de diferentes aberturas para conferir a resistência necessária na conexão com a placa de ancoragem para cada um dos pontos. Tá? Então, essas soluções, elas são empregadas, né, para problemas geotécnicos e não é diferente na mineração. Então, na mineração, eu vou apresentar de forma separada, primeiro, aplicações para mineração em mina a céu aberto e também para mina subterrânea. Então, na mina a céu aberto, todas essas soluções que a gente viu são aplicáveis, né, dentro de se enquadrando a cada problema, né, que for encontrado. E para mina subterrânea é essa aplicação de usar a malha para substituir o concreto, né, no revestimento de túneis e galerias. Então, indo para mina céu aberto, a gente tem, né, soluções para estabilização de taludes. As barreiras de proteção contra a queda de rochas podem ser utilizadas tanto para medida de mitigação como para mudança de capacidade de retenção de bermas, por exemplo. Eu vou passar rapidamente o sistema atenuador, que é uma outra solução de proteção contra a queda de rochas, e por fim, né, apresentar uma utilização das barreiras de fluxo de detritos como medida de mitigação de dam break. Então, para a estabilização de taludes, né, a gente já viu esse vídeo. Isso é um teste em escala real, na verdade, mostrando para se fazer a verificação de método de dimensionamento e, enfim, o teste da solução
simulando um talude, né, uma ruptura do tipo talude infinito em material granular, com a espessura, essa caixa tem 10 metros por 12 por 1,20 de espessura, então seria a simulação de uma ruptura superficial, e esses resultados são analisados tanto pelo monitoramento das forças, né, nas placas de ancoragem, mas também pela deformada medida por esse scan laser, que é o que aparece nessa imagem. Então, o que a gente vê é quando tem uma tela revestida em talude, né, se eu vou tirar o concreto, a principal diferença, né, essa solução foi feita para substituir o concreto projetado em estabilização de taludes. E se eu tiro o concreto, quando eu tenho o concreto fazendo faceamento no talude, esse paramento em concreto projetado ele tem que resistir ao funcionamento na cabeça do grampo, né? Essa é a solicitação chave, a solicitação que governa o projeto, e também tem que existir a flexão entre os grampos, né? Dependendo das condicionantes de projeto. O projetista também pode dimensionar um revestimento em concreto projetado, plastificado, né? Prevendo o surgimento de rótulas plásticas e tal, e trabalhar mais como uma membrana, de forma mais econômica, mas com alguma deformação. Se eu tiro o concreto e coloco a malha, eu tenho que fazer as mesmas verificações. Tá? A única diferença é que a malha não tem rigidez suficiente para fletir. Então, a solicitação na malha, ela funciona como uma membrana, ela vai receber essa solicitação, vai distribuir essa carga, mas essa carga vai para os pontos de apoio, que são os grampos. E aí, a verificação, né, assim como no uso do concreto, a verificação é se fazer a verificação de punção dessa conexão. Então, a tela sozinha não caracteriza um sistema. A tela sozinha não resolve o projeto. A gente não consegue dimensionar simplesmente sabendo a característica da tela. Porque se eu tiver uma tela super resistente, né, a G-Teco, G65 4 milímetros, e uma placa quadrada 15 por 15 de 8 milímetros, eu tô rasgando dinheiro, porque a tela vai simplesmente arrancar essa placa da cabeça dos grampos. Ou vai restringir muito a resistência de conexão a poucos arames conectados na tela. Então, o que governa o projeto é a capacidade de transferência dessa carga na cabeça do grampo, ou seja, a resistência de conexão da tela com a placa. Por isso que é um sistema, né? É o sistema Teco e não só a malha Teco. Então, para cada malha, tu tem várias configurações possíveis de malha e placa, e cada uma dessas configurações tem suas resistências específicas, e para essa resistência que o talude que o sistema de estabilização é dimensionado. Tá? Como no teste em escala real, quando a gente chega na ruptura, obviamente a ruptura vai ocorrer no ponto de conexão, é o ponto onde se concentra a tensão, né? E o ponto de conexão é a cabeça do grampo. Então, a carga, quando chegar no limite dessa resistência de conexão, o ponto preferencial de falha é esse ponto de conexão. Depois, claro, se eu tiver essa falha em vários pontos, aí vai ser uma falha generalizada, mas ela começa por aí, por isso que esse é o ponto de dimensionamento, né? E quando a gente fala funcionamento, é o funcionamento da conexão, da placa com a malha. Tá? Esse é o efeito de funcionamento, essa é a resistência envolvida no processo. Aqui, esse é um diagrama, né, mostra o diagrama de corpo rígido, ou seja, mostrando a geometria do problema considerada, que mobiliza essas forças de funcionamento na cabeça do grampo e de arrancamento ou cisalhamento no grampo superior. E essas são, quando a gente vai a campo e verifica falhas em campo, elas também acontecem no mesmo lugar, né, o que é evidente, né, se o grampo é o ponto de apoio, a carga vai para o apoio, a resistência que eu tenho no apoio é menor do que a resistência que eu tenho, né, por metro, por exemplo, na tela. Essa resistência que eu tenho não interessa nada, né? O que precisa, a resistência é quanto eu consigo resistir nessa conexão. Tá? Então, tem um exemplo de uma aplicação, esse é um vídeo, não sei se eu preciso dar mais um toque aqui para ele tocar, deixa eu ver. Não, vou voltar aqui. Então, isso, muito obrigado. Então, esse é um exemplo de uma obra de estabilização numa mina exaurida, né? Uma mina mina a céu aberto. E aí, se puder baixar só um pouquinho, a música é muito boa, mas se puder baixar, isso, muito obrigado. Que é a antiga mina de Águas Claras, né? Teve um processo de instabilidade, e
toda a obra de estabilização foi feita com esse sistema, com as telas, né, da Gelbrugge, sistema Spider e sistema Teco, em diferentes posições. Então é uma obra bem interessante, assim, é uma ruptura antiga, né? Não tinha mais acesso para essa obra, toda a obra foi executada com transporte de material de helicóptero e instalação das telas usando helicóptero, né? Toda a obra foi feita com acesso por corda. E aí entram, né, as vantagens também de se trabalhar com aço de alta resistência. Uma área de 70 metros quadrados da malha Spider, por exemplo, que foi usada na fase 1, no trecho superior desse talude, ela pesa 180 quilos. Então, numa viagem de helicóptero, eram transportadas duas dessas telas, já uma fixada na outra, chegando a menos de 400 quilos para revestir 140 metros quadrados de talude. Essa é uma área de 70 metros quadrados com 12 centímetros de concreto projetado, gera 17 toneladas e meia de material colocado em cima do talude. Então, isso se eu pensar numa obra de difícil acesso, se eu pensar em velocidade de execução, é muito favorável usar um sistema, né, desses aberto, né? Além de eu ter a vantagem de ter ter uma resistência, como eu disse, eu falei 12 centímetros de concreto armado, e mesmo assim, dependendo, né, da animação do concreto, eu não chego na mesma resistência de conexão, que é a utilização de malhas. O sistema ser aberto, ele me garante a manutenção da drenagem natural do talude. Eu consigo fazer a revegetação do talude sobre esse sistema, né? Então o sistema desaparece depois de estar aplicado sobre o talude e da vegetação se recompõe, né? E aí então essa obra tem vários aspectos interessantes, desde todo o sistema de estabilização, a drenagem, o acesso muito difícil. Foi uma obra bem emblemática, né, dentro tanto de conceito como de execução propriamente dito, várias tecnologias usadas assim pela primeira vez na América Latina, tá? E é um caso, né, de sucesso, ali, um caso bastante, já foi bem publicado, né, e divulgado também depois da execução. Então a gente está vendo ali técnicas de limpeza e do processo executivo como um todo, tá? Os sistemas de proteção, né? A utilização de barreiras dinâmicas, né? Então a gente vê ali no lado esquerdo uma barreira de 8.000 kJ. 8.000 kJ são 16 toneladas a 103 km por hora. Uma barreira com 7 metros de altura, está instalada em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Até algum tempo atrás era a maior classe de energia do mundo para barreiras dinâmicas, né? Então ali ela está usada para proteger aquele bairro que está jusante, São José. E no lado direito a gente tem uma barreira aplicada numa área de mineração. Então essa do lado direito é um caso bem interessante, né? A barreira estava para proteger a borda da cava. A cava está do lado por exemplo, está do lado de quem tirou a foto ali, e o que a gente enxerga, o que está jusante da barreira, é uma reserva ambiental. Então, para a cava prosseguir, né, em termos de proteção ambiental, os blocos não podiam invadir a reserva ambiental. Então, foi instalado todo um sistema de proteção, quase 500 metros de barreira dinâmica, de até 3.000 kJ, para proteger a floresta enquanto a cava era rebaixada, né, do lado de montante. A cava foi rebaixada até o nível da barreira. Então, a barreira foi instalada na posição do limite ambiental e depois, com a possibilidade depois de ser removida e reutilizada, reaproveitada em outros locais. Tá? Nesses projetos, né, o que se faz, o que aparece aqui, esse 3D, é justamente a morfologia do terreno desse projeto que eu acabei de falar para vocês. Então, se a gente enxerga a cava tá para lá, né, para o lado de dentro da crista que a gente enxerga ali,
e aquela linha vermelha, aquele contorno vermelho é o limite ambiental. Então a barreira está na linha do limite ambiental, não, a linha vermelha é o limite de avanço da cava, né, o que ia ser escavado. Então a barreira está um pouco ajusante naquele limite, e quando a cava chegasse naquele ponto, a barreira poderia ser removida. Então, nesse desenvolvimento de projetos, se estuda a morfologia, né, a posição dos blocos e, né, origem e tamanho dos blocos. Depois se fazem as seções de cálculo. Esse mapa de seções de cálculo é de uma planta, foram barreiras utilizadas por uma planta de processamento de minério e que estava, né, a jusante de uma área, de um talude, né, com muitos blocos suscetíveis à queda pelo processo de avanço. Atrás desse talude tem uma outra cava, e aí o sismo, né, pela escavação, se temia que esse sismo gerasse rolamento de blocos. Então, as seções de cálculo, né, não necessariamente são seções transversais, elas são seções onde a gente visa reproduzir a trajetória dos blocos. As simulações de queda de blocos, onde a gente calcula, né, quais as energias envolvidas no processo e as alturas de impacto. Depois isso pode ser representado, né, tridimensionalmente com essa variação de energias ao longo do terreno, e isso auxilia a escolher as barreiras, as energias e alturas de barreira necessárias para cada posição. Então, para o lado isso para proteção em geral, né, aquela sequência de projeto é a mesma, seja qual for a aplicação, e eu mostrei um caso de proteção fora da cava, né, fora dos limites da cava, ou seja, de proteção do vizinho, né? A gente tem estudos também parecidos para proteção de rodovias, ferrovias, enfim, várias outras aplicações, mas dentro da cava também tem aplicações. Esse é um modelo de barreira de 1000 kJ, por exemplo, e nessa aplicação foi estudada uma alteração de ângulo de cava, né, usando a barreira para aumentar o volume de retenção da berma. Então, mudando, né, como critério de berma, o critério pela geologia estrutural do maciço, ele se via máxima área instável, né, que isso teria que ser retido pela berma. Esse volume foi aumentado com a utilização de barreiras e se pôde mudar, né, ligeiramente o ângulo de escavação dos bancos, e isso gerou uma economia de estéreo, né, muitas vezes maior do que o custo das barreiras. Essas barreiras foram desenvolvidas especificamente para aplicações, também podem ser desenvolvidas especificamente para aplicações temporárias. Se vocês prestarem atenção, essa barreira que aparece, ela não tem cabo de retenção superior, o poste é engastado no chão, e ele é engastado justamente no furo aberto pela perfuratriz da mina. Então, ela faz a perfuração do bloco, o poste entra, ele é fixado com areia, simplesmente, e depois, se essa barreira precisar ser utilizada em outro local, o poste é simplesmente removido e ela é montada em outro lugar. Então, dependendo tá, então vamos testar português. Né, português aqui. Com o processo. E também pode ser usado, claro, de forma definitiva para proteção de acessos, né, proteção de áreas permanentes, proteção de qualquer área da mina que deva ser preservada. Aqui a gente vê um exemplo da barreira, né, numa dessas bermas já totalmente preenchida. E aqui é um sistema, né, esse é um caso no Chile, no sistema de atenuador. Então, o atenuador, o que muda em relação à barreira, é que o atenuador, ele é um misto entre a barreira de proteção de queda de rochas e a malha, né, o sistema de cortina de talude. Então, o bloco impacta a malha, e depois a malha conduz o bloco até o pé do talude. Então, ele tem uma vantagem em relação à barreira de queda de rochas, que ele tem menos manutenção, né? O bloco não fica retido, não precisa ir lá fazer a limpeza da barreira, mas claro, com uma capacidade de retenção de energia menor, né? A gente não tem um sistema desse, por exemplo, para 10.000 kJ, as energias são menores. E aqui chama atenção de novo, né, para a necessidade do uso do aço de alta resistência nesse tipo de aplicação. Se a gente olhar o evento ocorrendo, né, o bloco vem rodando ao longo da encosta. Quando ele impacta na malha, ele impacta em 2, 3 fios. A área de impacto é muito reduzida. E tu tem toda aquela energia ali de rotação tem que ser frenada, e essa rotação tem que ser revertida
para quando o bloco chegar na canaleta, ele ficar parado ou ele girar para montante, girar para o lado do talude. Tá? Então, isso é assim que o sistema funciona. E então, se não for utilizado um aço compatível, né, esse aço de alta resistência, é comum, né, a ocorrência de que esse sistema seja rasgado pelo bloco no momento do impacto. Tá? Aqui a gente vê um teste com blocos, antes era um bloco de teste, um bloco de concreto moldado, né, de acordo com a normativa, e aqui, né, numa geometria real de bloco, a gente vê que isso que eu estou falando da concentração de esforço é ainda maior. Se eu tiver um bloco de aresta viva, né, de cantos afiados, esse ponto de contato fica ainda menor, né, e a solicitação ainda maior. Então, os atenuadores, eles são soluções interessantes, né, para utilização em cavas também, por essa questão tanto pela questão de poder ser aproveitado, como pela questão de menos manutenção, né, ou de menos necessidade de acesso ao local. Tá? Ele vem sendo muito empregado, os atenuadores, em minas, principalmente no Canadá, na África do Sul, na Austrália. E uma outra aplicação, né, é um assunto que está bastante em voga, né, que é a questão das mitigações dos efeitos de dam break. E aqui vou mostrar rapidamente um caso, né, onde foram utilizadas barreiras de fluxo de detrito como uma das medidas de mitigação. Tá? Então, esse é a gente, entre várias medidas para esse projeto específico, né, foram usadas várias outras soluções, mas dentre elas 2 barreiras dinâmicas, né, 2 barreiras contra fluxo de detritos que foram montadas com algumas adaptações, principalmente para granulometria, né, foram usadas malhas em sequência para reduzir a granulometria que se permitia passar do fluxo, e essas barreiras foram montadas, né, ao longo para retenção de lama. Tá? As barreiras com 6 metros de altura e vão ali, como a gente viu, de até 57 metros. Com isso, a gente passa para... Não é... Aí. Vamos agora para subterrânea. Né? Então, fazendo uma rápida introdução, esse é um caso no Chile, de eventos de rock burst. Né? Então, peço que vocês, né, se vocês repararam no compressor, até eu vou pedir, se for possível, passar o vídeo de novo, por favor. Então, preste atenção onde estão os trabalhadores ali, o pessoal está próximo do compressor, atrás do jumbo, né? E aí acontece o primeiro evento de alívio de tensão, que é a ruptura do piso. Tá? O piso sobe cerca de 1 metro, né? E depois agora começam os eventos secundários, né? Os rock bursts na volta. Então a gente vê nesses túneis, né, o tratamento e esses estalos, né, que a gente escuta, essas rupturas, são rupturas da rocha dentro do maciço, geradas pelo alívio de tensão, né, em túneis profundos ou em túneis com tensão horizontal muito elevada pela história geológica, ou seja, em Ks elevados e em rochas de ruptura frágil. Então nesse caso, né, nesse túnel, vocês viram que o tratamento resistiu, né, o piso subiu, mas o tratamento da abóboda todo resistiu, né, o concreto projetado foi todo fraturado, e o tratamento é previsto, são 2 malhas, né, da Minax, que é uma malha muito parecida com a malha Teco, mas é usada para escavação subterrânea. Então, são 2 camadas de malha Minax, com esse mesmo aço de 1770, e o concreto projetado também. Tá? Então, o concreto garante
dá uma rigidez ao sistema inicial, né? E as telas têm a responsabilidade de resistir a essas solicitações dinâmicas. Tá? Então, essa solução tem sido empregada com muito sucesso no Chile, principalmente. Tá? E aí agora a gente vai ver um pouquinho sobre tá, e qual é da mesma forma que o talude, ou como qualquer sistema, né? O sistema é tão resistente quanto o seu elo mais fraco. Então, né, o conceito é não deixar nenhuma parte fraca no sistema. Então, a gente tem o grampo, tem a placa, a porca, ou seja, o grampo ou o tirante, dependendo do projeto, e eu não posso ter, né, esse elemento intermediário que faz o revestimento, ele tem que ter a resistência compatível, tanto para carga dinâmica quanto para carga estática. Né? Então, aqui aparece, né, uma malha de galinheiro, uma coisa que isso, óbvio que é um elo fraco no sistema, e a ideia é utilizar, né, a malha de alta resistência. Então, lá na primeira linha do tempo, se vocês lembrarem, no começo da apresentação, eu mostrei sobre aparecia um equipamento, né? Aquilo foi um teste. Tem bastante estudo de efeito dinâmico em escavação e de verificação de tratamentos, né, para solicitações dinâmicas na Western Australia School of Mines, né, na WASM, e tem um laboratório específico para isso, professor Velasquez, e também foi desenvolvido, né, na Suíça esses testes normalmente são feitos para elementos separados, ou para o grampo, ou para o revestimento, né, e foi desenvolvido na Suíça um conjunto para se testar o tratamento como um todo. Então, os grampos ou tirantes, a tela, o concreto projetado, se for o caso, e aí medir isso, né? Medir a energia, a capacidade de retenção de energia para essas solicitações dinâmicas e o quanto dessa energia está sendo retida em cada um dos elementos também, através do monitoramento de carga com o tempo em cada um deles, né? Carga e deslocamento. Tá? Então, essa é um conceito de transferência de momento, né? Então, você tem um bloco em queda livre, esse bloco, né, solicita o sistema de contenção. E aí, assim como nas outras soluções dinâmicas, né, o melhor caminho que a gente tem é testar. Então, a gente calcula, verifica teoricamente qual é a resistência possível, se monta essas configurações e se testa em campo, né, verificando qual é o desempenho. E aí, com esses testes de campo, a gente consegue, né, medir a energia absorvida por esses sistemas durante os eventos, né, de alívio de tensão dos rock bursts. Tá? Então, várias configurações já foram testadas, normalmente para cada projeto específico é feita, são reproduzidos, né, as configurações de projeto e testados em campo para validação. Então, a gente tem aqui um exemplo eu mostrei aquele exemplo antes de um projeto no Chile, esse de um projeto na Austrália. Acho que eu vou precisar da tua ajuda de novo ali, amigo, para rodar o vídeo. Esse é uma comparação de uma malha eletrosoldada 10x10 com 5,6 milímetros, é uma malha bem pesada, né, eletrosoldada, e a Minax G80 4,6. Então, com concreto projetado, tá? Com concreto projetado em ambas, tá? E aí, no primeiro impacto e no segundo impacto, né, depois da quebra do projetado. Então, isso também pode ser feito para fazer um comparativo entre sistemas, entre configurações de sistema e verificação com as energias requeridas em projetos. E nessas obras, né, nessas obras subterrâneas, principalmente onde eu tenho problemas de tensão, o risco para os trabalhadores é que embora se trabalhe com monitoramento
sismográfico, com geofísica, enfim, várias maneiras de previsão, né? O shock burst, essa não é a previsão e o tempo de alerta não é tão trivial assim. Então, quanto mais se mecaniza essa instalação, mais seguro, né? Mais segura é a execução da escavação subterrânea. E aí foi desenvolvido pela Geobrug, em conjunto com a Rock Australia, né, já há algum tempo, uma ferramenta para a instalação mecanizada da malha. Então, esse equipamento ele é montado, ele foi desenvolvido, é patenteado pela Geobrug, é fornecido pela Geobrug e pode ser acoplado em qualquer equipamento, né, qualquer bolter ou jumbo para escavação subterrânea, mediante, claro, adaptação. E aqui é um rápido comparativo em relação à eletrosoldada, né? Então, usar a tela em rolos também para escavação subterrânea, ela tem menos gasto de transpasse, né? Porque tu desenrola a tela ao longo da abóboda, tu não tem, é mais seguro do ponto de vista de manuseio, né? Os nós são fechados, tu não tem aquela ponta da barra para poder machucar quem estiver manuseando essas telas no estoque ou carregando para o transporte para dentro do túnel. E também a velocidade de instalação, né? Então, a gente vai ver aqui, esse é um exemplo, né, de um mesh acoplado num jumbo, no lado esquerdo, na África do Sul. E aqui é um vídeo, né, mostrando a instalação, isso num Boltec. Então, a gente vê, sai totalmente o fator humano, né? Claro, tem um operador do Boltec, embora isso também possa ser feito remoto, mas não tem ninguém na frente de escavação. Então, enquanto um braço desenrola e tensiona a tela, o outro braço já vai aplicando os grampos ou tirantes, né, conforme o projeto, e fazendo a conformação do revestimento. Então, ele faz essa aplicação totalmente mecanizada, né, tu tem a maior velocidade de ciclo também, quando se trabalha com concreto projetado, normalmente tem o primeiro ciclo do concreto projetado, colocação da tela eletrosoldada, se não for fibra, né, eletrosoldada, depois o segundo ciclo de concreto projetado, e aqui tu tem um único ciclo, né, tu desenrola a tela, já vai colocando os grampos ou tirantes, quando chega na outra soleira ali, o tratamento desse avanço já foi finalizado, tá? E ninguém entra na frente de escavação sem estar com a escavação revestida, né, ou segura já para o avanço. Tá? Então, esse é o conceito. A gente já utilizou essa tecnologia aqui no Brasil, não só em mineração, mas também em túneis civis, né? Esse sistema pode ser usado e já foi usado no Brasil em túneis rodoviários, em túneis ferroviários e com sucesso aí, com vantagem em relação ao concreto projetado. Da mesma forma que no talude, né, não é simplesmente tirar o concreto projetado e colocar uma tela, a malha tem que ser projetada, tem que ser dimensionada para isso, né, nessa questão, principalmente nos túneis ferroviários e rodoviários, a questão de gabarito é muito importante, então eu não posso ter uma deformação significativa da tela no momento de instabilidade, na queda de um bloco, por exemplo. E aí né, por ser uma malha de alta resistência, a deformação é a metade da deformação de uma malha convencional, por exemplo, uma malha de 500 megapascal, tensão de escoamento, e isso é muito favorável para esse tipo de aplicação. Claro que só pode substituir o concreto aonde não for necessário o efeito de arco, né? Se eu tiver um classe 5, tiver um túnel, né, em solo, aí evidentemente tem que ser mantido o revestimento em concreto. Essa solução é para túneis em rocha, né, para túneis onde o mecanismo de ruptura, né, onde é possível trabalhar com um conceito de blocos, né, de segmentação de blocos. Mas é uma questão de projeto. Mas classe 1, classe 2, classe 3, tranquilamente pode ser empregado. Certo? E
nos casos que a gente viu do Chile, né, é associado ao concreto projetado, mas a gente tem casos, né, a maioria dos casos, na verdade, ela a malha trabalha sozinha, né, sem nenhum outro elemento de contenção. Tá? Então, aqui a gente tem no final um vídeo da Minax, né, que é a malha utilizada em mina subterrânea, também com a exposição do mecha, e aí tem uma animação ali que fica, né, um pouco mais didática para explicar o processo de instalação. A conformação da malha no túnel, né, ao contrário, a irregularidade de escavação, que ela é bem-vinda para a instalação com a tela, porque a tela, quanto mais tu conseguir protender ela, tensionar ela na instalação, melhor. Então, quanto mais irregular for a irregularidade da superfície, ela ajuda, porque daí tu coloca o grampo na depressão, e quando o grampo está na depressão, quando tu aperta a porca, aplica a carga de proteção na cabeça do tirante, ele vai puxar a tela, vai tensionar a tela contra o maciço. Isso vai reduzir ainda mais a deformação quando ela for mobilizada. Então, a ideia é que ela fique o mais tensionada possível, como vocês viram na animação ali, né, propositalmente o grampo entrando, né, nessas depressões. Certo? Agora, Peraí que falhou aqui meu coisinho. E com isso eu concluo a minha apresentação, né? Agradeço a presença de todos, agradeço ao Exposibran pela organização, né? E todo o pessoal de apoio aí, né? Para a apresentação propriamente dito, muito competentes, profissionais, e fico à disposição agora para as perguntas, se houver, né? Que elas estão numa outra janela, e agora peraí que eu tenho um problema de... E eu estou aguardando aqui se elas o envio por parte do nosso suporte aqui. Deixa eu descobrir como é que elas estão. Então, aqui recebi uma pergunta do Dr. Gersonito. Grande abraço, Gersonito. Tudo bem? Felipe. Como vocês veem o processo de utilização de barreiras dinâmicas para o controle de efeitos de dam break? Essa técnica seria promissora na redução das manchas de inundação e diminuição das zonas de autossalvamento? Sim, Gersonito. Muito obrigado pela pergunta, né? A pergunta muito pertinente. As barreiras de fluxo de detrito, elas têm justamente essa finalidade, né? Que é reter o material proveniente de um fluxo de detritos ou parte dele, e o conceito de se trabalhar com a barreira em níveis, né? Ele já é um conceito empregado com sucesso na mitigação de fluxos de detritos naturais. Um evento de dam break, né, a ruptura de uma barragem de rejeitos, ele é bastante parecido com o fluxo de lama, com o fluxo de detritos de lama, tá? E o fluxo de detritos também é alguma coisa entre a hidráulica e a geotecnia. Tu tem a gente simula como um fluido, mas isso é uma aproximação da realidade, né? A gente tem um fluido bifásico, tu tem sólidos e uma parcela fluida, né, viajando a alta velocidade ali isso que caracteriza uma corrida, né? Tu zera a resistência de alinhamento e pode lidar com aquilo como um fluxo até que essa velocidade, que essas forças de interação entre as partículas
reduzam a ponto de se mobilizar atrito novamente e isso para. Mas, e o conceito das barreiras é justamente esse, é tu ser um anteparo, né, e reter parte desse volume. Nas barragens, o grande desafio é o volume, porque os volumes são muito grandes e a onda, né, de impacto também é muito grande. Mas tudo é uma questão de engenheirar, é uma questão de fazer contas, definir, né, a questão das aberturas e de retenção de fluxo também tem que ser olhadas com cuidado. As solicitações na estrutura tem que ser olhado com muito cuidado, porque como a gente tem essa primeira onda muito alta, que às vezes engloba a barreira como um todo, não é um dimensionamento trivial, mas pode sim ser feito. Como eu mostrei naquele exemplo, elas foram usadas numa situação emergencial de mitigação de dam break para uma barragem que estava em monitoramento, né, em monitoramento desse tipo de situação. E o que tu tem de positivo e incorporar isso até nos modelos de dam break é que tu pode, com essas retenções parciais de volume, né, tu vai mudando, tu vai retirando aos poucos o volume daquele evento. Né? Então, é uma questão de se calcular o quanto de volume está se retirando em cada uma e se isso é efetivo, se isso responde à solicitação de projeto ou não. Né? Mas, de qualquer forma, eu vejo como positivo e como possível essa intervenção. Tá? Inclusive, a gente já estudou, né, isso já foi estudado em alguns talvegs, em alguns locais suscetíveis a esse tipo de evento. Tá bom? Em relação à instalação mecanizada, né, dos túneis e aos rock bursts, na verdade, não necessariamente precisa ser essas intervenções são utilizadas só em locais onde se tem problemas dinâmicos, né? Tem vários nos túneis, a maior parte dos túneis onde elas foram empregadas no Brasil não eram túneis suscetíveis a problemas de rock burst ou spalling, e sim eram substituição ao concreto projetado nesse tipo de tratamento. Então, pode ser também substituído para casos de tensão, para problemas regulares de túneis, né? De novo, desde que não seja necessário o ar. Tá bom? Não, fica à vontade. Acho que com isso a gente... sim, tá concluído aqui. A última mensagem é aqui convidando o pessoal a visitar o stand. Tá legal, tá bom. Então, pessoal, o nosso tempo foi encerrado, acabou, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Agradecer mais uma vez a organização e dizer que a gente está à disposição, né, neste fórum ou nos que vierem para qualquer esclarecimento e que seja necessário. Convido a visitarem o stand, como a Thaís me informou aqui, e uma boa tarde a todos.